Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 17 de dezembro de 2022. Está começando o Olá, curiosos, número 117, o penúltimo da temporada 2022. Semana que vem tem o nosso especial de Natal e aí férias. Nós vamos descansar um pouquinho, né, na última semana de dezembro, no mês de janeiro, para voltar em fevereiro com a temporada 2023 e fazendo planos para fazer um programa sempre diferente, sempre curioso, sempre surpreendente. Então, no programa de hoje, você vai conferir, atenção, os 40 anos de carreira do mestre do humor Magalhães Júnior. Nós vamos comemorar aqui. Clube do Jingle nas Copas, último episódio dessa série apresentada pelo professor Fábio Dias. Mostra tua força, Brasil. E olha só, Copa do Mundo no verdadeiro ou farsa? A bola do pênalti de Marquinhos entrou no gol? Gente, a gente não percebeu que ela entrou no gol. O Gilmar Lopes vai explicar essa história. Foi gol e a gente não viu. Que absurdo isso. Série de 20 podcasts ensina como fazer podcasts. É a dica que o professor Marcelo Abud traz para a gente hoje. E soltando os bichos, conheça o caranguejo ferradura. Faltou um caranguejo ferradura na porta do vestiário da seleção brasileira no Catar. Né? Tinha que ter lá pé de coelho, trevo de 4 folhas, um caranguejo ferradura. Bom, mas já deu para ver que é tudo isso e muito mais. Um programa sempre divertido, com muita coisa diferente. Então, tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa agora. E começa agora com um agradecimento, porque nós cumprimos a meta de 2022. Chegamos a 10 mil seguidores no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Lembra a campanha? Nós vamos chegar até o final do ano em 10 mil, e chegamos essa semana. Que alegria! 10 mil é um número bonito, né? Quando tem 10 mil seguidores, 10 mil curiosos acompanhando aqui as nossas loucuras. Então, muito obrigado a todos os inscritos. Você já acionou também a sinetinha para ser lembrado sempre que um vídeo novo entra no ar? Então, isso é muito bacana. E a gente vai conhecendo, né, curiosos o tempo todo. Por exemplo, essa semana eu fui conhecer o Museu das Favelas, no centro de São Paulo, que ocupa o Palácio dos Campos Elíseos. É um palácio que foi construído entre 1890 e 1899. Foi a primeira casa com água encanada em São Paulo. Né? Um palacete gigante. São 8 mil metros quadrados, 4 mil de jardins e 4 mil de área construída. São um palacete, né, de 4 andares, que pertenceu a um cafeicultor e político, Elias Chaves. Então, o Museu das Favelas, ele já foi inaugurado parcialmente no último dia 26 de novembro, tem 2 partes funcionando, as outras estão em obra ainda, e uma das partes ali, além das exposições, é o centro de referência, uma biblioteca que fala de pluralidade, diversidade, inclusão. Né? Tem uns números curiosos, gente. 17 milhões de brasileiros vivem nas 13 mil favelas que existem no país. Se essa população fosse reunida, a população que mora em favelas, em regiões periféricas ali, né, das favelas nas regiões periféricas do Brasil, nós teríamos o 4º estado mais populoso da União, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, na ordem, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E 67% dessa população é formada por negros e que produz muito conteúdo cultural que começará a ser exibido no Museu das Favelas, uma tremenda ideia inaugurada agora, dia 26, em São Paulo. Eu disse tudo isso porque eu fui fazer a visita e conheci no centro de referência, que é uma biblioteca linda, que já está funcionando dentro do Museu das Favelas, o Sidney Andrade, um tremendo curioso, que me deu uma alegria enorme de me contar que o primeiro livro que ele leu
ele foi meio autodidata, com 9 anos aprendeu a ler, foi o Guia dos Curiosos, foi o primeiro livro que despertou interesse pela leitura nele. Vocês não sabem a alegria de ter conhecido Sidney Andrade, que depois cursou biblioteconomia, começou a trabalhar na área, e então ele me contando a história de vida dele, já fiquei muito emocionado, e saber que o Guia dos Curiosos, né, ajudou a mudar a vida dele me deixou muito feliz. Então fica o convite para vocês visitarem o Museu das Favelas em São Paulo. Fica na Rua Guaianazes, 1024, funciona isso nos Campos Elíseos, ali na região central, fácil acesso com ônibus, tem um terminal de ônibus do lado. Funciona de terça a domingo, das 9 às 17 horas, certo? Então está feito o convite aí. Mas para dizer então que a missão... eu estou dizendo tudo isso porque agora que eu lembrei, o Sidney ouvia o Você é Curioso na Rádio Bandeirantes e aí migrou para o YouTube, está nos acompanhando pelo YouTube, disse que não perde nenhum. Então nem vou contar para ele que eu vou contar isso, ele vai assistir porque ele disse que não perde o programa. Então, Sidney, muito obrigado. Você fica representando esses 10 mil seguidores que estão no YouTube do Guia dos Curiosos. Tem também o pessoal do Facebook, né? O pessoal do Facebook é animado. O pessoal do Spotify, do Deezer também acompanhando em versão podcast. Então, gente, muito obrigado por essa comunidade bacana que move, né, move essa minha alegria de estar aqui todo sábado com vocês. Bom, vamos fazer um passeio pela nova home do Guia dos Curiosos, que também a audiência subindo, vocês estão prestigiando, fazendo pesquisas, né? A nova home traz mais reportagens na capa, mais destaques, isso é bom. Nós estamos, mais uma vez estou dizendo, nós estamos mexendo no site para que as informações estejam mais precisas, mais atraentes, estão fazendo uma mudança. 2023 vai ser também um ano de que esse conteúdo vai ganhar muita força, muita novidade, tem muita coisa acontecendo. Então, muito obrigado a todos que prestigiam, porque é importante esses cliques que vocês nos dão, pesquisando, entrando, compartilhando. E agora, em dezembro, vale dizer que o site do Guia dos Curiosos tem tanta coisa de Natal, mas tanta coisa de Natal, vou passar uma só agora aqui, né? 10 rituais do Natal no Brasil. Então, o que tem Natal brasileiro diferente do Natal no mundo? Embora você vai encontrar também como é comemorado o Natal em 20 países, músicas de Natal, jingles de Natal, curiosidades do Papai Noel, das renas do Papai Noel. Gente, tem muita curiosidade. Você quer saber a história do panetone, a história do peru de Natal? Tem muita curiosidade no site do Guia dos Curiosos. Então, você quer saber tudo de Natal? Quer fazer textos de Natal? É bacana. Vou fazer uns textos para as minhas redes sociais de Natal, onde eu encontro curiosidades, coisas divertidas. É no site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br. Mas tem muita coisa mesmo. Tem os destaques da home, mas ali na busca põe Natal. Põe Natal e você vai ver o que tem de coisa que você nem imagina. Então vamos lá, vamos começar o programa. Vamos começar com... Você é supersticioso, não é? Você tem um caranguejo ferradura na sua casa, não tem? Mas o que é esse caranguejo ferradura? O biólogo Guilherme Domenichelli, que é o criador do canal Animal TV, também é um youtuber sensacional, ele vai explicar, vai mostrar para a gente que caranguejo é esse. Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Alguns animais têm aparências bem estranhas e às vezes até primitivas. E entre esses bichos, um chama bastante atenção: o caranguejo ferradura, um verdadeiro fóssil vivo. Uma curiosidade bem legal é que o sangue dos caranguejos ferradura tem a cor azul. Aliás, um azul bem bonito. Por terem o sangue à base de cobre, os caranguejos ferradura usam hemocianina para transportar oxigênio para suas células. Seu sangue contém um tipo de célula móvel chamada de amebócito,
que tem uma enorme importância na área médica. O sangue do caranguejo ferradura do Atlântico é colhido para a extração dessa célula, que tem aplicações na fabricação de um tipo de reagente conhecido como LAL, que é usado para detectar endotoxinas bacterianas. Ele é um reagente bastante eficaz para identificar possíveis bactérias em medicamentos. Algumas indústrias que os recolhem nas praias dos Estados Unidos coletam parte do sangue do animal e depois os liberta novamente no oceano. Eles podem ser mantidos fora d'água por 4 ou 5 dias e recuperam rapidamente o sangue coletado. No ano de 2003, pesquisadores desenvolveram uma substância sintética que tem o mesmo efeito que o sangue do caranguejo ferradura. Assim, hoje em dia, não é mais necessário coletar esse animal e extrair seu sangue azul. Mesmo assim, algumas indústrias ainda fazem isso. Vamos ver se essa prática se encerra logo de uma vez para que esses animais possam viver livres e tranquilos. E hoje aqui no Olá Curioso, eu estou recebendo a visita de Magalhães Júnior. Magalhães Júnior, né, nós nos despedimos do Quem Te Viu, Quem TV na última quinta-feira. Nós explicamos, né, a todo mundo que acompanha o programa, que nós fazíamos às quintas-feiras, durante 2 anos e meio, que dava muito trabalho, né? Era uma coisa de muita pesquisa. Os programas chegavam a ter 100 imagens, às vezes, e o Magalhães precisava de um tempo agora para descansar, para curtir a Helena, a netinha, que vai fazer 1 ano, né? Tem todo o trabalho acumulado durante a pandemia, né? Durante a pandemia estava mais tranquilo, agora a carreira profissional do Maga também exigiu, né, que ele se dedicasse mais tempo ao trabalho. Então, Maga, eu pedi para você aparecer aqui hoje, na verdade, para te fazer uma cobrança, né? Primeiro, eu te dar um bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Tudo bom? Ô, Maga, a gente ficou 112 semanas fazendo Quem Te Viu, Quem TV. Nós estamos juntos, né? Você aí sempre contando histórias da TV, desde 2011, né? Começou no Você é Curioso, na Rádio Bandeirantes, com as suas histórias de televisão. Então, são 11 anos. E nesse período, você nunca contou histórias de um grande personagem da televisão. Acho que está faltando um personagem que de vez em quando até aparece nas suas histórias, né? Entra ali, mas tem histórias ótimas que nunca foram contadas. E eu queria hoje que você contasse histórias desse personagem. Eu começo e depois passo a bola para você, pode ser? Pode, claro. Então vamos lá. Eu queria que você contasse um pouquinho do Alintor Magalhães Júnior, que as pessoas conhecem só como Magalhães Júnior. Tanto é que teve uma vez que o Alintor foi na Rádio Bandeirantes presencialmente, aí ele passou o documento para a moça e ela pegou o telefone, ligou na redação e falou: olha, o Alintor está querendo subir. A gente falou: não deixa, a gente não sabe quem é, né? Aí depois nós descobrimos que era Alintor Magalhães Júnior e ele subiu. Bom, o Alintor Magalhães Júnior nasceu no bairro do Bexiga, em São Paulo, no dia 6 de agosto de 1953. Ó, quase junto com a televisão brasileira, que é um pouquinho mais velha, mas quase. E quem nos acompanha sabe que o Alintor Magalhães Júnior é um dos mais requisitados roteiristas de humor do país. Ele, atualmente, né, já há algum tempo, é roteirista do programa A Praça é Nossa, do SBT. Mas ele tem orgulho de já ter escrito para grandes nomes do humor brasileiro. Já escreveu para o Ronald Golias. Vocês acham que, assim, Chico Anísio, falando, não, esses caras são engraçados, tem lá o texto do Magalhães Júnior. Renato Aragão, José Vasconcelos, Consuelo Leandro, Maria Tereza, Rony Rios, Canarinho, Jorge Loredo, né, que é o Zé Bonitinho, Tom Cavalcante, entre tantos outros. E o Alintor Magalhães Júnior tem em seu currículo
um monte de programas de sucesso, né? Perdidos na Noite, Escolinha do Golias, Escolinha do Professor Raimundo, Bronco, Show do Tom, Zorra Total, Os Trapalhões, Viva a Noite, A Turma do Didi, Sorrisos, Italianíssimo, Bambalalão, Passa ou Repassa, e a gente pode ficar aqui sábado inteiro falando sobre isso. Já escreveu 7 livros. Ó, você pensa que era só aqui? Não, já escreveu 7 livros. E está completando esse ano, sem que a gente tenha falado no Quem Te Viu, Quem TV, 40 anos de carreira. 40 anos. Data redonda que a gente ia passar batido. Então, no programa de hoje, seu Magalhães Júnior, eu queria falar um pouco do Alintor também, né? Porque o Alintor vivia vendo televisão, que chegou na casa dele quando ele tinha 5 anos, vivia vendo televisão, sabia tudo, mas na hora H resolveu estudar química por quê? Bom, primeiro de tudo, Marcelo, o Alintor é uma coisa terrível, né? Porque é com Y e TH. E para eu conseguir falar esse nome, eu mesmo demorou. Para escrever, então, eu só comecei a escrever o nome lá com 10 anos, né? Porque qual é a criança que faz Y, né? Mas a televisão realmente... Mas antes da televisão, chegou em casa para mim um radinho, Spica, japonês. Meu pai casou-se novamente, né? Minha mãe morreu em decorrência do parto, e então eu não tinha muito convívio com ele. Ele foi morar em Santos, né? Não é à toa que eu sou santista, e porque ele foi morar praticamente na rua da Vila Belmiro, que é onde é o Campo dos Santos. Não posso falar que seja estádio, né? E ele trabalhava em Cubatão. E ele chegou ali na casa das minhas tias com um dos primeiros rádios transistorizados, o japonês Spica. E aquilo ficou sendo o meu mundo, né? Nossa, eu ficava com aquilo o dia inteiro. E aí, logo depois, chegou a televisão. E eram só 2 canais, eram só 3 canais. Não tinha muita variação. E, nossa, eu fiquei alucinado. Primeiro com o rádio e depois com a televisão, de ver desenho, de ver filme, de ver circo, tinha muito circo em TV. E foi, né? Por que eu fui estudar química? Na verdade, assim, tem uma influência paternal, né? Embora nós não tenhamos convivido, não tenhamos morado na mesma casa, meu pai sempre gostou muito de ciências exatas, principalmente de química, e ele foi passando para mim algumas coisas e eu resolvi começar a estudar química. Mas tem uma coisa que é muito engraçada. Eu fui fazer vestibular para química, né, era o tempo da Mapofei, que era Mauá, Poli e Fei. Não tinha ainda o FUVEST. E foi o primeiro ano, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros anos que teve redação. E eu, de 0 a 10, eu tirei 9,9 de redação. Para engenharia, não era uma coisa usual, né? Foi o que me colocou na faculdade, na verdade, né? Que é uma nota diferenciada. Mas porque eu sempre gostei de contar história. As minhas redações eram sempre nota 10 por causa disso. E em química, eu trabalhando em laboratório, depois eu comecei a dar aula, o que me destacava não é o quanto eu sabia de química, o que me destacava era o quanto eu conseguia contar história a respeito de química, né? A fórmula da água não era simplesmente H2O, né? Eram 2 senhores chamados hidrogênios, 2 gêmeos, que conheciam um senhor chamado oxigênio, e cada um dava um braço para ele, para eles poderem caminhar. E aí era aquela água, né? E era assim que as coisas iam surgindo.
e foi a química surgiu na minha vida por aí, foi por causa dela também que eu comecei a escrever. Mas você era um professor divertido, assim? Você era um cara engraçado, que o tempo todo, né, o que a gente chama hoje de professor de cursinho, né? Que quando a gente quer dizer que o professor é criativo e faz música, faz brincadeira, sempre foi assim, Maga? Não, eu tinha momentos, né? Eu era, vamos dizer assim, eu tinha momentos de professor de cursinho e tinha momentos chatos, né? Em que você não pode distrair, não pode desviar a atenção do aluno, porque você sabe que aquilo ali, aquela fórmula, aquela matéria, né? Por exemplo, eu dei aula de radioatividade muito tempo. E dentro da parte de radioatividade, você fala, né, da radiação gama. A radiação do incrível Hulk. Pronto, isso todo mundo sabe, né? Fazer uma analogia imediata. Mas aí você fala da da bomba atômica, você fala da bomba de hidrogênio. Você não pode brincar com isso, né? Então, você tem que ter um momento sério em que você mostra que aquilo é uma coisa importante, principalmente se for usada para benefício humano, e não como foi usado anteriormente, né? Então, eu tinha momentos de professor de cursinho e momentos apenas de professor de química. O Max estava falando da sua nota de redação no vestibular, né? A minha nota de química no vestibular foi 0,2, só para você ter noção. Redação foi melhor. Ô, Maga, e aí tem uma história curiosa que você estava dando aula, né? Era professor, mas gostava de escrever uns textos que você colocava na sala dos professores, e foi daí que perceberam que você podia levar os seus textos adiante para mostrar para as pessoas? Eu não sei hoje, né? Faz muito tempo que eu deixei de dar aula, mas na sala dos professores sempre tem não é uma lousa, Mural. um mural, né? Com vários informes, horário e tal, etc, etc. E eu sempre escrevia alguma coisa brincando com os professores, né? Criava historinhas, criava novela, criava, né? Tinha um professor, o sobrenome dele era Bom Tempo, né? E por um dia ele chegou todo molhado porque choveu, né? E aí eu fiz uma história do bom tempo que pegou um mau tempo na rua, né? E aí um dia uma professora de português chamada Mércia, já falecida, eu tinha um bigode, não, só tinha bigode naquela época. Ela me chamava de Dom Bigode. Ela falou: Dom Bigode, o que você escreve é muito legal. Só que tem uma coisa, só quem está nesse nosso mundo aqui, dessa escola, é que tem referência. Você pegar esse texto e levar lá fora, levar sei lá, no seu prédio e tal, ninguém vai entender, porque precisa de uma referência pontual. Você precisa escrever algo que seja mais universal. Escreve alguma coisa, mas que possa ser lido, compreendido e, de preferência, que as pessoas se divirtam em qualquer lugar. E, por incrível que pareça, eu tinha imaginado, naquela que você fica sentado na mesa com os amigos, jogando a conversa fora, como é que o mundo seria se as pessoas tivessem rabo. E esse foi o primeiro texto que eu escrevi, O Rabo. E eu falo, né, como é que o mundo seria, tal, como poderia ser as notícias, por exemplo, sei lá, Napoleão perde o rabo em Waterloo, né? Sabe? Ou então Júlio César, não, Nero põe fogo em Roma e chamusca o rabo. Essas coisas assim. E eu apresentei a ela e ela achou muito interessante duas coisas. A levada e que não tinha nenhum erro, né, ortográfico. Até eu brinquei e falei, pô, parece que para ser professor de química tem que ser analfabeto, né? E ela ficou me cobrando.
olha, eu quero mais um, eu quero mais um, eu quero mais um, eu quero mais um. Era uma coisa quase que diária. E você vai pegando gosto, né? E aí, por incrível que pareça, uma professora de biologia, chamada Vivian, minha amiga até hoje, isso faz muito tempo, o marido dela tinha um estúdio de fotocomposição. E ele chegou para a esposa, chegou para ela e falou, pô, apareceu um japonês lá no estúdio, chamado Masao Ono, e para editar um livro, ele está atrás de autor novo. E ela falou, tem um professor de química. Ele falou, não, mas não é livro didático. Ele quer livro... Não, mas não é didático, não, é livro de química. É livro de contos e crônicas. E aí ela pediu se eu podia mostrar. E aí eu mostrei. E aí o Masao Ono, um louco, resolveu lançar um livro. Aí, que foi Os Contos da Moca. Contos da Moca, né? Era assinado A. Magalhães Júnior, né? Eu não tinha coragem de botar Linton, porque aí... O Maga, e tem uma história, né? Aí você, obviamente, estava procurando divulgar o livro. E você queria levar para o Silvio Lancelotti. É verdade que você se apropriou indevidamente de um crachá da Folha de São Paulo para entrar no prédio? É verdade essa história? É. Pois, se eu souber, é que tem em algum lugar do passado, mas está em casa ainda, que eu guardei todos os crachás que eu já usei e alguns que eu roubei, né? Porque, assim, o crime já prescreveu, pode contar, vai. Eu lia o Silvio Lancelotti na Folha de São Paulo, e aí eu fui até a Folha e pedi se eu podia falar com ele. Perguntaram quem eu era, e aí eu falei, mas eu disse que eu trabalhava, nem lembro, acho que eu falei que eu trabalhava não era na Globo, porque aí Globo já é da Bandeira. TV Gazeta, ou TV Tupi, se não me engano, eu falei alguma coisa assim. E aí me deixaram entrar, né? E eu fui muito bem recebido por ele leu ali, gostou, me indicou para um jornalista chamado Torriere Guimarães, que tinha uma coluna sobre livros e que estava lançando uma coletânea de livros. E ele pegou um dos contos meu e colocou nesse livro dele, chamado Os Especiais, né? E quando eu estava descendo, quando eu estava saindo, eu parei para cumprimentar e agradecer o pessoal ali da recepção, e alguém deixou cair um crachá, né? E eu peguei o crachá e fiquei procurando quem poderia ter deixado. E aí, em vez de devolver, eu botei no bolso e levei embora, né? E aí eu comecei a voltar sistematicamente na Folha e apresentava o crachá de visitante. E os caras já me deixavam entrar, pensando que o crachá fosse temporário, porque ainda não tinha feito, provisório, porque ainda não tinha feito o definitivo. Eu entrava no elevador, o ascensorista falava, quarto andar, né, senhor? Sim, senhor. Olha só. E foi também graças ao livro Contos da Moca que você conheceu o Fausto Silva e começou no Balancê, e aí começou a carreira de roteirista? Foi, porque assim, eu ouvia o Balancê na Rádio Excelsior, era só AM 780, ouvia religiosa, eu ouvia com Osmar Santos primeiro, né? Depois com o Fausto, porque era assim, era um programa do meio-dia, às 2, programa que mesclava futebol, música e humor. Pô, tudo que eu gosto. Então eu via, e o Fausto, principalmente o Fausto, falava assim, esse programa aqui é uma zorra, esse programa aqui vem qualquer um, não sei o quê, papapá. Quando eu lancei o livro, que era de pequena tiragem, né, porque Masao Ono não tinha muita bala, né, eu peguei 3 livros e fui até a Rádio Excelsior, fazia parte do Sistema Globo de Rádio,
E ali eu fui atendido pela Lucimara Paris, na produção. Mostrei o livro para ela, ela leu um pouquinho, tal, etc. Eu falei, deixa aqui, eu vou mostrar para o Fausto. Aí no dia seguinte ela me ligou, olha, vem participar do programa amanhã. Eu fui. E eu dei tanta sorte que naquele dia em que eu fui participar, o... Caramba, está me dando um branco agora no ele tinha um programa chamado Comando da Madrugada, Vem Comigo. Goulart de Andrade. Goulart de Andrade. Goulart de Andrade estava fazendo justamente uma matéria sobre o Balancete, porque o Balancete tinha voltado a fazer, vamos dizer, a reviver os programas de auditório, né? Era um auditório pequenininho, né? 100 pessoas, num lugar chamado Teatro e Palhaçaria Pim-Pam, né? E eu fui entrevistado, tal, etc. E o Goulart fez um convite para o Fausto levar aquela zorra toda, que era aquele programa dele, aquela bagunça toda, para a televisão, dentro do programa dele. E, ao ir à padaria, dar um susto no fígado, né? O Fausto viu que eu estava lá, me chamou e falou, escuta, você tem umas frases, criação de frases muito legais, tal, etc. Você não quer criar algumas coisas nesse programa que vai haver na televisão? O nome era para ser Barrados no Baile, que era uma música do Eduardo Dussek. Mas o Eduardo Dussek pediu uma bala, e muita grana para liberar, e eles pegaram Perdidos na Noite, que era um filme, né, que tinha sido um filme do início dos anos 70, Midnight Cowboy, com o Dustin Hoffman e o John Voight, e ficou Perdidos na Noite. Foi aí que eu comecei a vamos dizer assim, trabalhar com rádio e televisão, criando frases e piadinhas para o Fausto. Agora, Maga, durante 5 anos, pelos meus cálculos, você levou essa vida de roteirista e de professor. Tinha hora que embaralhava as coisas, assim? Como muito, é que... muito. Porque tinha vezes que, por exemplo, Perdidos na Noite gravava à noite, né? E ele ia ao ar no sábado, mas gravava na terça-feira. Aí eu levava tudo para o Fausto em fichas, né? Mas aí a Lucimara falou, pô, fica mais um pouco, porque me lembro de um dia que ela falou, quem vem tocar é o Premê, que era o Premeditando Break, que é uma banda paulistana, mas vinha também Titãs, que já fazia sucesso com Sonífera Ilha e tal, etc. Pô, você podia criar alguma coisinha que fica um pouco, aí eu tinha que ligar, né? Eu dava aula para o curso técnico de Química, tinha que ligar para a escola e falar, olha, eu vou me atrasar, olha, eu não vou poder ir, dispenso os alunos, tal, etc. Mas, ao mesmo tempo, era muito bom dar aula, porque eu testava muita coisa, né? Que o público era praticamente o mesmo, né? E aí eu falava algumas coisas em sala de aula, aquilo que tinha repercussão, eu anotava. O que não tinha, eu já deixava de lado. E ia levando. Até chegou uma hora que não deu mais, eu tive que fazer uma opção, e fiz a opção pelo rádio e pela televisão. O Maga, e contando histórias, eu estou pegando só pelas histórias curiosas, porque muito você, dos programas que você assistia, tá tudo armazenadinho na nossa série Quem Te Viu, Quem Te Vê, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Eu estou pegando histórias tuas, né? Histórias curiosas tuas. E você, pelo que eu sei também, sempre teve muita vontade de escrever para a Praça é Nossa. E você adotou até uma estratégia para conseguir chegar ali no Carlos Alberto, né? Né? Como quem não quer nada. Como é que foi esses encontros inesperados assim? Na verdade, foi um desencontro, né? Porque quando o Carlos Alberto saiu da Globo e foi para a Bandeirantes, o Perdidos na Noite estava na Bandeirantes. E eu escrevia Perdidos na Noite, escrevia o TV Fofão com o Pessini,
e na TV Cultura eu escrevi o Bambalalão e fazia novela de rádio. Tudo isso dando aula. E aí, mas o Carlos Alberto, com a Praça Brasil, ficou somente 3 programas ali na Bandeirantes. Ele logo foi contratado pelo SBT. Ele não tinha chegado a assinar contrato. E aí eu consegui descobrir que hotel que ele estava instalado, porque ele morava no Rio, né? Ele estava num hotel aqui em São Paulo. Aí eu liguei para o hotel e falei que eu era um jornalista do Estadão e que eu queria fazer uma entrevista com ele. Passaram para o... Mas do Estadão você tinha o crachá da Folha. Não, mas pô, na hora valia qualquer... Podia ser até a última hora, podia ser Notícias Populares. Foi o nome que veio. E aí eu me apresentei, eu falei que eu não era jornalista, eu estava, né, começando na carreira, que eu tinha algumas ideias que eu queria saber se ele podia ler. E ele foi assim categórico, ele falou, olha, não preciso de ninguém, eu escrevo o programa sozinho, eu não preciso de colaborador. E pá, né? Mas você sabe que um cara da Moca é difícil de desistir, né? E aí eu fui ao SBT e pedi se poderia falar com a produção da Praça é Nossa, tal, que eu tinha uns textos. Mas por que não? Aí eu falei, não, porque me chamaram, né? Eu sempre inventava uma história, né? Não era uma mentira, simplesmente, né? É uma coisa muito bem elaborada. Não, fulano me ligou e criou um nome dizendo que tinha encomendado um personagem e tal. E aí me deixaram entrar. Me deixaram entrar, mas eu fui levar até ele, e ele estava lá. E aí ele foi categórico pessoalmente. Eu não preciso. Você entendeu bem? Não preciso. Eu falei, sim, senhor. Aí, quando eu saí, eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia, chamada Renato Petrauskas, um cara maravilhoso, e aí eu estava com um monte de textos debaixo do braço, e a gente literalmente trombou no corredor, e ele viu, ele falou, isso aqui é texto, é roteiro? Não, mas... Ele falou, pô, eu estou precisando de um cara que recrie para a televisão histórias de Pedro Malas Artes, porque ele dirigia um programa chamado Musicamp. Você quer fazer isso? Ele nem me conhecia. Ninguém me conhecia. Né? E aí eu tinha um motivo para ir ao SBT. Né? Aí eu entrava. E eu sabia onde ficava a sala do Carlos Alberto. Eu ficava do lado do bebedouro, esperando. Quando abria a porta, eu começava a tomar água. Né? E aí, se fosse outra pessoa, eu parava de tomar água e ficava ali. Aí abria a porta de novo, eu tomei litros e litros, tomei piscinas de água ali. Né? E o Carlos Alberto, quando ele abria, ele passava, me cumprimentava, eu devia pensar, porra, como é que esse cara está aqui, né? Tá aqui, né? E aí o pessoal brinca até hoje, né? Que é daquela época, fala que ele dizia assim, ele ia sair da sala e falava, pô, vê se o cara de barba está lá, do lado do bebedouro. Aí alguém, né, um boi de piranha, ia lá olhar, ele está aí ainda. Pô, vai lá pegar água para mim, por favor. Né? Até um dia, eu sempre deixava textos ali, e ele mandava devolver. Até que um dia me ligaram. Dizendo, olha, o Carlos Alberto aprovou uma piada sua. Aí foi legal, eu fui lá, ele não sabia quem era. E aí ele me... é você? Acho que já foi o suficiente para ele falar, pô, eu não devia ter pegado essa piada, né? Aí levou mais uns 3, 4 meses, até que, no final daquele ano, que era 1987, ligaram para mim. Quem ligou foi a produtora, Adela Gimenez, minha amiga. Estamos trabalhando até hoje juntos. Ela me ligou dizendo, olha, o Carlos Alberto
aprovou todos os textos que você escreveu. Esse todos era um programa inteiro que eu tinha escrito. Ele estava sem tempo, porque ele estava assumindo outras funções. E era o penúltimo programa do ano. Ela falou, se você entregar mais um tanto do que você conseguiu entregar, possivelmente ele vai aprovar. Aí eu varei a noite escrevendo e ele aprovou tudo. E aí ele queria saber quem era, porque ele não lembrava. E aí ele encontrou o cara de barba, né? E aí veio o recado. Fala para ele vir aqui no começo de janeiro que eu quero contar com ele. E eu perguntei até dia 2, mas não, foi um pouquinho depois. Aí quando você entrou na sala dele, ele falou que é uma água, foi isso? Não, aí já foi uma coisa, mas ele dava muita risada. Ele falava, pô, só você para... Foi uma gestação, foram 9 meses, literalmente de março de 87 até o final de 87, até que eu conseguisse, né, passar ali pelo ferrolho suíço. O Maga, como você já escreveu muita coisa em emissoras diferentes, né, emissoras concorrentes, de vez em quando você não podia colocar o seu nome ali assinando os textos para não dar confusão. Você já usou muito pseudônimo engraçado, né? Porque assim, não é que de vez em quando, eu nunca pude, né? Eu sempre tive que mudar de nome. Mas a premissa era a seguinte, era que eu nunca escrevi um programa que fosse ao ar na mesma hora do programa, no caso, a Praça é Nossa, principalmente, né? Uhum. Então, quando a praça era de sábado, se me chamassem, quer onde fosse, e o programa fosse de sábado, isso eu tive sempre por norma, né? Uhum. Então, uma vez me chamaram para fazer ali o Escolinha do Professor Raimundo. Então, para escrever alguns personagens. Ali eu fui Davi Júnior, né? Que nem foi eu quem deu esse nome foi uma amiga minha que tinha feito a praça, eu escrevi o personagem dela, a comediante Fafi Siqueira. Ela foi contratada, ela que me indicou. Ela falou, na Globo você vai chamar Davi Júnior. E ali eu fui Davi Júnior, né? Na Bandeirantes eu resolvi homenagear minha mãe biológica, né? Com o nome de solteira, Teresa Giuliano. E eu tenho a cidadania italiana por causa desse sobrenome, que é do meu avô, Alfonso Giuliano. E ali, uma vez, o diretor artístico da emissora, da Bandeirantes, Hélio Vargas, chegou na sala e falou, olha, quem é essa porra de Teresa Giuliano? Eu não conheço. Tá? E aí todo mundo me apontou e falou, é aquela de barba ali. Porra, mas você... Eu falei, pô... Então, ele teve vários nomes. Peguei o nome do meu filho, eu tenho um filho, é Rodrigo, o outro chama Eduardo, eu juntei uma parte de um, então é Edrigo. Né? Então foi Edrigo, Leão Edrigo, porque eu sou do signo de Leão. Né? Então, eu fui várias pessoas. Tem Thor, né, por causa do Alintor, né? Teve um programa que eu era Thor Alin, né? Thor Alin, porque vem com o YTH, eu tive que me beneficiar de alguma coisa. Bom, já que esse nome já me trouxe tanto problema a vida toda, porque nunca eu recebia como é que é? Qualquer correspondência escrito Alintor. Eu fui Alintoc, eu fui Palito, fui Alínteros, olha, grego, né? Nossa, vários nomes. Então... Agora, os mais curiosos você não falou, né? Que você já foi Major Nelson e Barbosa Stevens. Conta isso para mim. Porque teve uma época que eu fazia existia aquela coisa de telefone
que era 0900, né? E tinham histórias eróticas. E, na verdade, eu fui fazer um trabalho num estúdio chamado American Sat, que era radionovela. Foi nessa radionovela que eu contracenei com a Zebrinha do Fantástico. Nossa, uma coisa inesquecível. E ali tinha um produtor que falou: pô, você não toparia escrever umas histórias eróticas assim? Eu falei: tudo bem, mas eu não vou botar meu nome, né? E aí eu lembrei do Major Nelson, era o personagem de Aventura Submarina, né, de Lloyd Bridges, que a gente acabou até apresentando no Quem Te Viu, Quem Te Vê. E aí, uma vez o Jornal da Tarde ligou para minha casa para me entrevistar, perguntando pelo Major Nelson, né? Major Nelson não era do Gene é um Gênio? Qual que era do Gene é um Gênio? Os dois eram, né? Os dois Major Nelson. Os dois. Uhum. Não, perdão. Era Mike Nelson. O Lloyd Bridges era Major Nelson. Desculpa-me. Mas você era o Major Nelson ou Mike Nelson? Não, eu era o Major Nelson. Eu era o Major Nelson. E aí o cara me entrevistou o tempo todo, porque Major Nelson era mas porra, né? Depois teve um outro lugar que eu fui Mike Nelson. Mas qual é? Não pode. Mas seu nome verdadeiro? Eu falei: não é, né? De batismo. Mas por quê? Não, porque meu pai era fã de Aventura Submarina, então ele me deu esse nome, né? Ainda bem que ele não quis me chamar de Lloyd Bridges. E foi assim. Então eu fui essas pessoas. Mas e o Barbosa Steven? Só mais esse que é engraçado. Cara, você sabe que eu lembro de ter criado esse sobrenome, mas eu não lembro. Era para... Eu não lembro bem para que era, mas eu não sei. Para fazer horóscopo. Hã? Esse era para fazer horóscopo. Não, horóscopo eu fiz com outro nome. Horóscopo eu fiz por um cara chamado João Bidu, que é do interior de São Paulo, né? Ali, Bauru. Eu fui até lá, eu conheci e tal, e eu fiz, não para a revista dele, mas para telefonemas, era 900, diz que alguma coisa. E fiz também para Márcia, a esposa do... Os nomes começam a desaparecer. A esposa do Silvio Luiz. Márcia, cantora, né? Que fez sucesso com Honda, tornou-se uma esotérica, né? Tal, e eu fiz também para ela. Não lembro o nome que eu usei, mas usei também o nome fictício. Ô, Maga, a gente está falando muito de TV aqui, dessas historinhas curiosas suas, e só para a gente terminar essa conversa, você tem vários hobbies, né? Você é amante de vinhos, fala com muito orgulho da Moca, gosta de futebol, né? Já falou que é torcedor do Santos. Então a gente entende você gostar de futebol, você é de uma geração que curte rock, você ama a televisão, falou de rádio. Agora estava olhando aqui, você gosta de fotografia, né? Agora estava vendo que você é fã de trens. Por quê? Como é que você virou fã de trens, Maga? Por favor. Não, isso é uma questão de família, Marcelo, porque a família do meu pai, que é de onde veio esse nome, o senhor Alintor Magalhães, né? Sabe por que Alintor? Porque meu avô, Manuel Guedes de Magalhães, pai do meu pai, que era poeta, ou seja, vagal, né? Cara da noite. Ele era revisor de um jornal chamado Correio Paulistano e poeta. E ele tinha um amigo que estudava medicina, chamado Alintor Werneck. Tem uma rua aqui em São Paulo com o nome Dr. Alintor Werneck. E, em homenagem a esse amigo, ele batizou meu pai. E meu pai não foi homenagem, foi vingança. Ele vingou-se colocando o nome em mim, né? Uhum. E a família, por parte da minha avó materna,
né? Dona Deocleciana, também chamada de Vovó Nenê, é uma família de ferroviários, principalmente da estrada de ferro Sorocabana. Então, eu ia à casa dos tios do meu pai, os tios das minhas tias, irmãs do meu pai, que foram aquelas que me criaram. Então, era do lado da ferroviária, da ferrovia, né? Tinha um tio chamado... era o tio Durval, se não me engano, que literalmente você abria a porta da cozinha, tinha um quintalzinho e ali estavam os trilhos, ali passava a máquina, que eu acabava sempre torcendo para que fosse uma Maria Fumaça. Mas quando passava a diesel, eu gostava também. Então, o som do trem é uma coisa que me emociona até hoje. E até o dia que eu fiz uma viagem de trem para Assis, porque o irmão do meu pai, o tio Constantino, tio Tino, ele também era ferroviário, né? E ele, naquela época, ele estava baseado em Assis. Então, nós fizemos uma longa viagem de São Paulo a Assis, naquele tempo, 1961, por aí, de trem. Nossa, eu jantei no trem, eu dormi no trem. Então, o trem, para mim, é uma coisa... Tem uma cristaleira ali na sala com pelo menos umas 50 réplicas de locomotivas, né? Porque eu adoro, né? Faz parte da minha história. E a ponto também de guardar fotografia, informação, de para onde você vai pega um trem, assim? Sim. Por exemplo, né, viajando, né, tive a sorte de poder viajar com a família, né, fazer algumas viagens para o exterior e tal, e sempre, né, viajando de trem, tanto aquele trem mais de pequenas cidades, né, tal como aqueles trens os trens mais badalados, né, o Eurostar, o Frecciarossa na Itália, o AVE ali na Espanha, né? O TGV, enfim, tive a possibilidade... Você entrou no trem de prata entre São Paulo e Rio, Maga? Andei no trem húngaro também, né? Que tinha uma confusão, né? Qual era o trem húngaro, qual era o trem de prata, mas o que tinha de trem... E fui para Santos de trem numa época em que existia um processo chamado cremalheira, né? Em que, para uma composição descer, a outra tinha que subir, uma sustentava a outra, né? Era uma viagem longa, mas para mim, nossa, estando num trem, eu estou feliz. Mesmo que seja o metrô aqui, já estou feliz. Olha que legal. Então, consegui algumas curiosidades do Magalhães Júnior para deixar registrado aqui no canal do Guia dos Curiosos do YouTube, né? Porque o Maga contou a história de tanta gente e eu não ia deixar ele sair sem contar as histórias dele. Então, Maga, agradecer de novo. Já fiz os agradecimentos na quinta-feira e vou repeti-las. Muito obrigado pelos 11 anos de parceria. Muito mais obrigado, né, por esses 2 anos e meio com Quem Te Viu, Quem te Vê. Tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez, né? E um trabalho que foi premiado de estar entre os indicados do Prêmio APCA como melhor podcast. E eu falei isso, estar entre os 5 melhores podcasts do Brasil, né? É o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, mas a gente está falando dos podcasts do Brasil, então foi uma alegria imensa te agradecer, porque eu aprendi demais sobre televisão, eu adorei as suas histórias, eu sempre me diverti muito, né? Porque o bacana era isso, a gente ficava gravando, né? Mas eu ria muito, terminava muito bem, e obviamente, sabendo do trabalho que dá, eu já falei isso aqui no Lá Curioso,
que a gente tem um programa aqui de 1 hora e pouco, mas para fazer demora 12 horas, né? É muita gente fazendo e você fazendo tudo ali sozinho, de fazendo a pesquisa, procurando as fotos, fazendo o roteiro, tudo isso tomava um tempo e você merece agora dar uma descansada, né? Na verdade, não é uma descansada, gente, que ele está assim de trabalho, quer curtir a neta. E eu já combinei com o Maga, a gente não vai fazer com a mesma periodicidade, com o mesmo formato, mas sempre que ele quiser, né, falar assim, pô, hoje não estou fazendo nada que preste, né? Vou lá naquele programa que é um trem bom, que é o Olá Curioso, vou bater um papo com o Marcelo, a gente se diverte como a gente fez aqui agora. Então, hoje, Maga, eu pedi para você vir, eu queria fazer o Esta é a Sua Vida, mas não deu tempo. Então, eu pedi para você mesmo contar as tuas histórias e adorei. Cada história é uma melhor que a outra. Então, muito obrigado, viu, Maga? Olha, Marcelo, eu queria agradecer pelo convite, queria agradecer por esse papo que a gente bateu, né? Ter essa possibilidade. Agradecer também por essa parceria desses 11 anos, né? Que começou lá em 2011, no Você é Curioso, na Rádio Bandeirantes. Depois a gente passou para o podcast, Quem Te Viu, Quem Te Vê. E esses 2 anos e meio, ele dentre esses 112 programas, 112 programas. Aconteceram 2 coisas muito importantes na minha vida, né? Uma foi o reconhecimento do trabalho através da indicação para o prêmio APCA de melhor podcast e o nascimento da minha neta, né? Que, inclusive, a gente acabou ali colocando no primeiro programa de 2022, falamos no programa sobre os vovôs, né, na televisão. Então, foram 2 momentos muito marcantes, os 2 muito felizes. E, quer dizer, isso é uma coisa que eu vou levar para sempre. E, sempre que for possível, né, quando der, a gente vai estar aqui no Olá Curiosos para trazer alguma coisa a respeito de televisão. É isso aí. Então, Maga, já vou te dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, já vou desejar feliz aniversário também para a Helena agora no começo de 2023. Descansa agora nesse período, né? Bons trabalhos. E quando você quiser, sei lá, comprou uma revista velha, descobriu um negócio, falando assim, nossa, isso aqui dá uma conversa, nem que se for de 3 minutos, você liga para mim, a gente abre aqui a câmera e compartilha a informação, que é gostoso, né? A gente contar para as pessoas o que a gente descobriu, né? É o que a gente sempre falou, não adianta você ter informação e ela ficar retida aqui, né? Então, aproveito para desejar a você, sua família, a todos os... Como é que se fala hoje? Os internautas, né? Já que estamos né? Todos aqueles seguidores, internautas. Todos aqueles que acompanham o Olá Curiosos, desejo a todos um Feliz Natal, um maravilhoso 2023 e que a gente siga junto aí, não com a periodicidade que tínhamos, mas a gente vai estar sempre junto. É isso aí. E se alguém, alguma hora, fala assim, nossa, eu estou com uma saudade do Magalhães Júnior, abre lá o canal do Guia dos Curiosos no YouTube, procura o Quem Te Viu, Quem Te Vê, tem todos. Eu até fui conferir ontem, né? E falei assim, deixa eu ver qual foi o primeiro mesmo, foi o Vigilante Rodoviário. Era um programa de 20 minutos. Olha, depois o programa foi crescendo, tinha programa de 50, de 1 hora, né? Mas a gente começou com o Vigilante Rodoviário, o segundo foi Bat Masterson, e por aí vai. Estão todos à disposição. E a gente não envelheceu do primeiro até hoje, Maga, incrível. Você vê que coisa? A gente já começou velho. Então, Maga, super obrigado, bom fim de sábado para você. E, pessoal, vamos continuar aqui com o Olá Curiosos, provando que não é só o Magalhães Júnior que é curioso, não. O mundo inteiro é curioso e eu vou provar agora. Tchau, Maga. Muito obrigado, hein? Obrigado a todos. E o céu é o limite. A Arábia Saudita vai terminar de construir
aquele que será o maior edifício do mundo. Vai terminar mesmo? Será? O Kingdom Jeddah Tower é um projeto ousado. O prédio terá 167 andares em 1.000 metros de altura, né? Ele tem 1 quilômetro de altura. 1 quilômetro de altura. As obras foram iniciadas em 2013, como você vê aí, e a entrega do prédio estava prometida para 2017. Depois de sucessivas remarcações, as obras pararam em 2018, e com 1/3 da obra pronta. 1/3 do prédio está pronto, ó. Mas falta muito ainda. A promessa é que elas serão agora retomadas e finalizadas. Com uma estrutura que evoca um feixe de folhas brotando do chão, a Kingdom Jeddah Tower superará em quase 200 metros o Burj Khalifa, a torre mais alta do mundo até aqui, inaugurada em Dubai em 2010. Dá para ver ali pelo gráfico que ela tem 828 metros. Esse Kingdom Jeddah Tower, né, 1 quilômetro, 1.000 metros, então é maior. Com um custo inicial de 1,2 bilhão de dólares, a Jeddah Tower será a peça central de um distrito chamado Jeddah Economic City. Isso aí é só o projeto, viu, gente? O desenho é mais fácil. Localizado na costa do Mar Vermelho. A cidade portuária serve como porta de entrada de locais sagrados da Arábia Saudita, como Meca e Medina. Vamos ver, né? Já vai, ó, do começo das obras de 2013, já vão para 10 anos. Aí deu aquela parada, aí colocaram um pouco de culpa na pandemia, mas vamos ver se agora parece que estão retomando, parece que agora vai, e em breve teremos aí o novo maior edifício do mundo. Mas não é fácil fazer um negócio desse não, viu? Parece que o projeto inicial teve que passar por uma série de mudanças, por isso essa demora. E vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, né? Amanhã tem a final, Argentina e França, França e Argentina. Aliás, a pergunta que a gente mais ouve é para quem você vai torcer? Daqui a pouco eu vou dizer para quem eu vou torcer. Mas, né, o Gilmar Lopes vai explicar que tem gente dizendo que o Brasil foi vítima de uma roubalheira no jogo contra a Croácia, né? E ele vai contar qual é a notícia que está circulando, e ele vai dizer agora para a gente, embora eu acho que não precise, se ela é verdadeira ou farsa. Vamos ver? Verdadeiro ou farsa? É verdade que vão anular o último jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2022? Pois é, essa história começou a circular nas redes sociais logo após a derrota do Brasil nas quartas de final na Copa do Mundo de 2022. De acordo com o que espalharam nas redes sociais, o último pênalti que foi batido pelo Marquinhos teria entrado no gol e não batido na trave, como muita gente disse, e isso teria invalidado todo o jogo. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Olha só, a Copa do Mundo está no finalzinho aí, mas mesmo assim, muita notícia falsa ainda circula a respeito desse torneio. A verdade mesmo é que o chute do Marquinhos foi errado. A bola bateu mesmo na trave, como a gente pode ver nesse outro vídeo aí de outro ângulo. Além disso, a FIFA tem vários mecanismos para verificar se a bola entrou mesmo ou não, né, no gol. E a gente pode claramente dar por encerrada essa questão. Infelizmente, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 2022. Agora vamos torcer para o Hexa em 2026, né? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. Eu nem discuto, né, quando alguém resolve fazer uma brincadeira dessa. Como brincadeira vale, né? Fala, não, entrou, olha só, né? Agora, o que me assusta é que a gente virou uma sociedade que tem gente que acredita nisso e que compartilha como sendo verdade, né? Falei, Gilmar, essa é fogo, hein? Quem acredita num negócio desse? Mas a gente tem visto cada absurdo, né? E aí eu achei que era bacana a gente mostrar o vídeo que faz as pessoas duvidarem
que o Brasil de fato foi derrotado, né? Mas vocês viram, né? A Croácia é um time muito difícil. A Argentina mostrou que a Croácia é um time realmente imbatível. E vamos terminar o nosso, vamos juntar aqui, terminar o nosso pacote da Copa de 2022. Amanhã tem a final, França e Argentina, teremos um tricampeão mundial amanhã. E durante esse mês, desde novembro, né, nós estamos trazendo trilhas de Copas do Mundo, jingles de Copas do Mundo. E hoje é o último episódio, apresentado pelo professor Fábio Dias. Professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Ele é o criador do canal Clube do Jingle no YouTube. Sabe tudo, tem uma coleção inacreditável. E ele vai agora encerrar. Era para ser, né, Brasil na final, que a gente queria. Então, ele deixou o último para o Jingle. Vamos deixar que ele explica, vai? Senão eu já fico falando tudo, porque eu vejo antes, a gente conversa muito. Vamos lá, último episódio da série especial Clube do Jingle, Trilha das Copas. Clube do Jingle. No final de 2013, o Banco Itaú já havia confirmado que seria um dos patrocinadores das transmissões da Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui no Brasil. E procurava um jingle, um tema que pudesse dar cara à sua campanha. Já havia a Agência África, né, que atendia o Banco Itaú na época, já havia tentado com algumas produtoras de áudio e nenhuma delas tinha conseguido chegar no que eles esperavam. Apenas uma letra de jingle havia sido pré-aprovada e é a partir dela que eles tentavam desenvolver a música, mas sem nenhum sucesso até então. Convidaram Jair Oliveira, o Jairzinho, sócio da produtora S de Samba, para justamente encontrar, ou melhor, criar essa música que eles procuravam. Jairzinho ouviu o que eles precisavam, né, e pediu licença para, além dessa música que eles estavam solicitando, se ele poderia criar um jingle do zero, um jingle totalmente inédito a partir de suas próprias referências, sua própria criação. E a agência falou, tudo ok, pode fazer, sem problema nenhum. Quando ele terminou de criar a música para aquela letra que já estava aprovada, ele desenvolveu um jingle inteiramente novo e começou a pensar no que ele deveria colocar nessa letra, né? E ele lembrou que justamente em 2013, quando houve a Copa das Confederações aqui no Brasil, quando terminava a execução do hino nacional, e como tem aquela determinação rígida de tempo da FIFA, o estádio inteiro continuava cantando o hino até o fim a capela, o que emocionava muita gente. Ele tratou de incluir isso em sua letra. E ele chegou em um refrão bastante empolgante, que dizia "Veste a camisa Brasil". E a partir disso, finalizou a letra, compôs o tema musical e, junto com o seu sócio Simoninha, foram apresentar lá na agência, na África. Só que antes de sair da produtora, ele mostrou o jingle a toda a sua equipe e todos preferiram unanimemente o jingle que ele criou. Estava muito melhor do que aquele que veio com a letra pré-aprovada. Quando chegaram na agência, apresentaram as duas peças e Simoninha adiantou, olha, o jingle 100% do Jairzinho foi totalmente aprovado pela equipe de S de Samba, né? Todo mundo adorou. O que vocês acham? E a resposta foi a mesma. O jingle do Jairzinho era muito melhor do que aquele que a letra já veio pré-aprovada. E todo mundo preferiu o dele, inclusive o cliente. Eles voltaram para a produtora e começaram o processo de produção da peça. Jairzinho saiu, voltando para casa, deixou o pessoal, a equipe, finalizando o trabalho. E quando parou num semáforo, ainda com a música na cabeça, ele ficou pensando, poxa, mas será que ninguém usou ainda essa frase, "Veste a camisa Brasil"? E aí no celular mesmo deu uma busca rápida na internet e descobriu que um concorrente, um outro banco, há pouco tempo tinha usado como slogan de campanha "Veste a camisa Brasil". Aí ele rapidamente ligou para a produtora, Simoninha, e falou, para a produção que a gente tem que mexer na letra. Temos que regravar essa letra mudando essa frase, porque não dá para usar o "Veste a camisa Brasil". E ali na iminência do sinal abrir
na pressão de ter que descobrir uma nova saída para aquela letra, veio na cabeça dele a frase "Mostra a tua força, Brasil", que metricamente se encaixava perfeitamente no espaço de Veste a Camisa Brasil e era muito mais forte, principalmente por ter a palavra força ali. E isso foi evidentemente aprovado, e aí convidaram o cantor Paulo Miklos e a cantora Fernanda Takai para gravar esse jingle, né? E é bem interessante essa escolha, porque tem aquela delicadeza da voz da Fernanda Takai, que ajuda a transmitir emoção, com a força da voz do Paulo Miklos, que justamente agrega, né, ainda mais, vamos dizer assim, impacto, ainda mais força mesmo para a torcida brasileira. O jingle foi um enorme sucesso. Aliás, na minha opinião, é o melhor jingle de patrocinador de Copa do Mundo do século XXI aqui no Brasil. Nenhum outro jingle eu penso que foi tão feliz, tão forte, tão bom quanto esse, pelo menos até a Copa deste ano, de 2022, não apareceu nada parecido. Inclusive houve duas outras versões em 2018 e agora em 2022, mas que não chegaram nem aos pés da versão original desse jingle, que é muito linda, muito forte e marcou para sempre a Copa de 2014. Vamos assistir? Soltar o grito do peito, deixar o coração no jeito, que aí vem mais uma emoção. Vamos torcer e jogar todos juntos, mostrar novamente pro mundo como se faz um campeão. Pois só a gente tem as 5 estrelas na alma verde e amarela, e só a gente sabe emocionar cantando um hino a capela. Mostra a tua força, Brasil, que amarra o amor na chuteira, que agarra da torcida inteira, vai junto com você, Brasil. Mostra a tua força, Brasil, e faz da nação sua bandeira, que a paixão da massa inteira vai junto com você, Brasil. Mostra a tua força, Brasil, que amarra o amor na chuteira, que agarra da torcida inteira, vai junto com você, Brasil. Gente, onde assina embaixo? Essa música é espetacular. Eu concordo com o professor Fábio Dias. É o jingle mais bonito dos últimos tempos de Copa do Mundo. O Jair Oliveira é um craque. Sou muito fã, né? Adoro o Jair, cara maravilhoso. Simoninha, Fernanda Takai. Gente, mas juntou todo mundo que eu adoro e é arrepiante. Até hoje eu assisti e falei, nossa, fica mais triste ainda a gente pensar na derrota, né? Que trabalho espetacular, parabéns, viu? O professor Fábio Dias terminou com chave de ouro essa série. Era, né, tudo pensado para... Hoje a gente está tocando Mostra a Tua Força, Brasil, para a final de amanhã, mas não deu certo, não deu certo, mas a gente fez a nossa parte, a gente fez. Que lindo, que lindo, que lindo. Nossa, por mim eu via de novo. Mas depois vocês podem ouvir de novo. Quando terminar o programa, a gente já publica para vocês ouvirem de novo. Bom, hoje também o último episódio do quadro em que eu mostro minha memorabilia de Copas.
Loucos por Copa. E eu deixei para mostrar hoje esse álbum de fotografias e quase deu certo, porque das 4 Copas que eu cobri, eu assisti 2 finais no estádio. Então eu assisti a final de 98 e assisti a final de 2010. Na Copa de 2006 assisti no centro de imprensa e na Copa de 2014 eu fui escalado para ir até a Bahia, naquela cidadezinha, né, na Vila de Santo André, onde a seleção da Alemanha ficou concentrada. Como a Alemanha estava na final, queriam saber como é que aquela pequena cidade, que teve sua rotina modificada pela presença da seleção alemã, ia torcer pela Alemanha na final contra a Argentina. Então, eu assisti 2 finais no estádio. Em 1998, pela revista Placar, em 2010, pela ESPN Brasil. Em 2010, eu não estava efetivamente cobrindo a final, eu estava assistindo a final. Mas em 1998, sim, pela revista Placar, eu estava na cobertura da final. E eu tenho aqui o álbum de fotografias da minha cobertura de 1998. Que bom, né? Na época que a gente revelava as fotos, colocava em álbum, era mais fácil de encontrar. Eu não consegui localizar nos meus HDs as fotos de 2010. Então, vou mostrar 1998. Eu não vou tirar do álbum, gente, apesar do reflexo, porque elas já estão muito tempo aqui, eu tenho medo de estragar. Mas então essa aqui é a redação da revista Placar, quem está vendo com vídeo vai ver. Tem o Futix, que visitou a redação, estou aqui. Então é um álbum que mostra os momentos da equipe da revista Placar na Copa de 1998. Então tem aqui, por exemplo, o ingresso do primeiro jogo. Né? Foi o Brasil e Escócia, jogo número 1, tá aqui, ó. Então todo o jogo tem um número, jogo 1. Esse é o ingresso, mesmo sendo, eu já expliquei aqui. Aqui a entrada do estádio Saint-Denis, as pessoas indo para o estádio no primeiro jogo. Né? A data 10 de junho de 98, 5h30 da tarde. E aí tem a equipe da Placar, o estádio, tem eu aqui na tribuna de imprensa, aqui a festa de abertura. Bom, a gente não vou mostrar o álbum inteiro que vocês vão ficar loucos, né? Mas eu tenho guardado as credenciais, os ingressos dos jogos, né? Todos os jogos. Aqui a gente colocou uma bandeira do Brasil na redação da revista Placar, meus amigos aqui, os ingressos. De vez em quando a gente comia um docinho, né? Vocês podem ver que tem uma foto minha aqui com um pratinho de doce. Dormindo no metrô, porque a gente ficava cansado das coberturas, puxado, os ingressos. Bom, vamos na final, vai, vamos para a final. Então tá aqui, ó. A final, no dia 12 de julho de 98, às 9 da noite, esse é o ingresso de Brasil e França, perdemos. E tem um papelzinho aqui que jogaram, que é final, Stade de France, 12 de julho. Eu estava lá. Ó. Isso é uma lembrança também. E eu aqui, no meu lugar, na tribuna de imprensa. E na tribuna de imprensa, vocês vão ver que tem os voluntários. Deixa eu mostrar de novo a foto. Tem voluntários que ficam ajudando os jornalistas. E nós recebemos a escalação dos times. Então estava todo mundo esperando, né, a escalação do Brasil. E de repente aparece, entregam essa folha aqui, ela é original, eles entregam com o Edmundo no time titular. Então, olha aqui, o Edmundo aparece no time titular e o Ronaldo na reserva. E ninguém estava entendendo nada. Como assim? Né? O Edmundo de titular? E aí começa o bochicho. Né, o que aconteceu com o Ronaldo, todo mundo tentando apurar. Só que, algum tempo depois, recolheram essa folha e entregaram outra com aí o Ronaldo como titular. E, a princípio, se pensou que era um erro apenas do comitê organizador. Eles erraram, agora estão corrigindo, já pegaram de volta. Então, essa folhinha aqui ficou histórica, né? Porque o Edmundo não entrou jogando, entrou o Ronaldo mesmo. Então, são coisas que eu guardei da final de 1998, a primeira Copa que eu cobri em loco, a primeira final que eu assisti também.
e aí estou apaixonado por Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo de 2022, eu diria que eu me saí muito bem, consegui assistir muitos jogos, muitos ao lado do meu caçula, o Antônio, que entende tudo de futebol internacional, qualquer coisa que eu perguntasse, ele sabia. Então foi uma Copa espetacular. Alguns jogos deixaram a desejar, outros foram muito bons, e eu acho que a final de amanhã, França e Argentina, será ótima. E para quem me pergunta para quem eu vou torcer para a França. Amanhã, je suis français. Eu vou torcer para a França. Eu acho que é a melhor seleção desse Mundial, embora a Argentina tenha feito ótimas partidas agora, né, depois que deu aquela tropeçada na Arábia Saudita, né, aí acordou e fez uma Copa espetacular também. Nós teremos as duas, na minha opinião, as duas melhores seleções aí na final, mas torcerei para a França, tá? Torcerei para a França. Bom, e gostaria de contar também que essa semana eu publiquei um vídeo muito bacana sobre a questão das estrelas na camisa. Era uma das coisas que mais me perguntavam aqui nas redes sociais, porque se falava muito, como é que o Brasil, né, ganhando a sexta estrela, vai colocar na ordem das camisas, vai ficar desse jeito, do outro, né? A gente estava tão preocupado com a estética que esqueceu do futebol. Então eu fiz um vídeo que rodou nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, falando quem inventou essa história das estrelas nas camisas de times de futebol. Você não viu? Então você vai ver agora. Não foi dessa vez que o Brasil colocou a sexta estrela em cima de seu escudo. Mas sabia que fomos a primeira seleção a colocar estrelas aqui? A ideia foi dos italianos. Em 1958, Giuseppe Pasquale, presidente da Liga dos Clubes da Itália, sugeriu que a Juventus de Turim colocasse uma estrela em cima do Scudetto para celebrar seu 10º título nacional. O Brasil usou as estrelas pela primeira vez no final de 1968, numa série de amistosos, incluindo um jogo contra a seleção da FIFA no Maracanã. Usamos 2 estrelas, porque até então éramos bicampeões. Tanto nas eliminatórias de 1969 quanto na Copa de 70, as estrelas deixaram a camisa. A CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que veio antes da CBF, trouxe as estrelas de volta para celebrar nosso tricampeonato. Elas estrearam em 11 de julho de 1971 no Morumbi, na despedida que Pelé fez da torcida paulista, 1-1 contra a Áustria. E as estrelas não saíram mais, ficaram em definitivo. Na semana passada, o presidente da Conmebol sugeriu que o Brasil troque 3 dessas estrelas por 3 coraçõezinhos, em homenagem a Pelé. Pelé nasceu em 3 Corações, Minas Gerais, e esteve presente nas conquistas de 58, 62 e 70. Você gosta da ideia? Gente, essa pergunta que eu fiz no final, mas gerou um debate, mas assim, espetacular, mais de 400 comentários no Instagram, aí no meu Instagram, no MD Curioso, mas também no Guia dos Curiosos, gerou um debate no TikTok, né? Quem era a favor, argumentando a favor, quem era contra, argumentando contra, deu um debate enorme. E você pode aproveitar, se você estiver agora ao vivo, né, no chat, para dizer qual é a sua opinião, se é a favor ou contra esse tipo de homenagem, né? É um debate que a gente pode fazer aqui agora também. E aproveitando, né, para falar da camisa do Pelé, eu mostrei essa réplica da camisa de 1970. Quem quiser ver uma dessas verdadeira, ela tem uma no Museu do Futebol em São Paulo. E é uma camisa cuidada com tanto esmero, né? E eu até fiz uma reportagem sobre isso que está no site do Guia dos Curiosos. Quem é a restauradora que cuida da camisa usada por Pelé na final da Copa de 1970? Fala, mas como assim? É que essa camisa, só uma pessoa está credenciada a tocar nela, né? E tem que ser feito um trabalho para que o tecido não estrague. Tem todo um trabalho feito para preservar essa camisa. A gente pensa que deixa no armário, pendurada lá, e a camisa vai ficar do mesmo jeito. Não é assim, não. Tem todo um cuidado, e eu explico detalhe por detalhe como isso é feito no site do Guia dos Curiosos. Você vai entrar na home e você já vai achar essa reportagem. E
fica sempre o convite, né, para você nos seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Durante a semana sempre tem novidade. Às vezes tem mais, às vezes tem menos, né? Depende de como está a semana, se está muito cheia, se não está. Mas fica o convite aí para você nos acompanhar. E acompanhe também, se você não tem tempo de assistir ao programa, né? Fala, puxa, não dá para eu abrir o YouTube, não dá para abrir o Facebook, eu gostaria de ver o áudio, mas eu curto ouvir vocês falando, né? Porque é um programa de rádio com imagem. Então você pode baixar o podcast do Olá Curiosos. Então, todo sábado, 10 da manhã, ele já fica disponível o programa no Deezer, no Spotify e no SoundCloud, nessas plataformas. Você baixa, deixa lá no seu aparelho e ouve a hora que você quiser, né? Se tiver alguma coisa que te chamou atenção, você fala assim, nossa, eles falaram que estão mostrando uma imagem tal, fala, o caranguejo ferradura, deixa eu ver a cara desse bicho. Aí você depois entra no canal do YouTube, do Guia dos Curiosos, pega lá o programa que já foi publicado e procura o que você quiser ver. Se quiser ver os meus ingressos, por exemplo, da Copa, o meu álbum, né? Agora que as fotos estão virtuais, para achar uma dificuldade, mas ó, o de 98, que era tudo revelado, eu mostrei. Então, você vai e veja a hora que você quiser. E quando a gente fala de podcast, a gente tem um especialista aqui que é um produtor de podcast, faz coisas maravilhosas. Na semana passada, o professor Marcelo Abud, que faz o podcast do Instituto Claro, então matérias sobre educação espetaculares, ele conversou com o psicanalista Christian Dunker. E para chamar atenção, né, para que você vá até o podcast do Instituto Claro e prestigie o trabalho do professor Marcelo Abud, nós pegamos um trechinho dessa entrevista. É o que rodou nas redes sociais para você ficar com vontade de ouvir. O que caracteriza o neoliberalismo é tentar, assim, aumentar metodicamente, calculadamente, o sofrimento que aquela pessoa tem no seu trabalho. Sofrendo mais, ela produz mais. Então, com isso, a gente vai ter uma leitura possível dos manuais de marketing, os manuais do empreendedor de si mesmo e também da gestão de negócios, como autênticos manuais sadomasoquistas. Manuais que ensinam como você deixar as pessoas com mais medo, porque com mais medo de ser demitido, elas produzem mais, como deixar as pessoas com um nível ótimo de ódio competitivo em relação ao seu colega, porque aí você produz mais, você está numa batalha contra ele. Resultado, né? Eu estou dando exemplos aqui esparsos de como fazer sofrer, né? O verbo é administrar, mais sofrimento, gera mais produção. Então, agora é a hora do professor Marcelo Abud, que ficou mostrando para a gente ao longo do ano os melhores podcasts, as melhores estreias, né? Aí, se você se entusiasmou e falou assim, nossa, vou planejar em 2023, vou me reunir com aquele professor, com aquele amigo, com aquela turma e vou criar um podcast também. Mas por onde eu começo? Aí o professor Marcelo Abud chega hoje com uma dica de um curso de podcasts. Hoje pode. Com Marcelo Abud. Olá, tudo bem? Hoje eu convido você a tomar ciência do recém-lançado curso de podcast 100% grátis. E o melhor, ele está disponível em formato podcast, claro. São 20 episódios e todos já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio ou no site Globoplay. Para encontrar, basta buscar por Áudio Curso Globo. Daí, você logo vai encontrar as aulas conduzidas por Sara Azubel e Bia Guimarães sobre como fazer um podcast. Alô, alô, alô. Teste, teste. Você aí, tá com uma ideia de podcast na cabeça, mas não faz nem ideia de como tirar ela do papel? No novo curso da Globo, Como Fazer um Podcast, você vai aprender o passo a passo da concepção, da produção, publicação e a divulgação de um podcast. A gente vai falar de público-alvo, equipamentos, estrutura narrativa, locução, técnicas de edição de som e muito mais.
Eu sou a Sara Zoubel. E eu sou a Bia Guimarães. Ao longo de 20 aulas, a gente vai compartilhar com você as dicas que a gente aprendeu dentro e fora do Brasil. Além de tudo que a gente aprendeu na marra mesmo, colocando a mão na massa. Basicamente, a gente vai te contar tudo o que a gente queria que tivessem contado pra gente anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com áudio. Tudo isso para você conseguir criar um podcast incrível e original, ou deixar ainda melhor o programa que você já tem. Bora lá? O Audiocurso Globo, Como Fazer um Podcast, é extremamente completo e conta com depoimentos de podcasters que dividem os bastidores dos seus jeitos muito próprios de conduzir seus conteúdos. E as professoras têm um jeito didático e muita simpatia na condução das aulas, em que trazem o passo a passo da produção de um podcast, da ideia até a manutenção deste conteúdo no ar. A propósito, o podcast que a Sara Zoubel e a Bia Guimarães produzem e apresentam, por si só, é uma aula de comunicação, ao aproximar a divulgação científica do público geral, no podcast 37 Graus, que tem o apoio do Instituto Serra Pilheira. Eu acho que o que tem na ciência de encantador é o que tem de encantador em qualquer outra coisa, assim, é o que tem de encantador na arte, é o que tem de encantador na arquitetura. O que existe de curiosidade de encantador no ser humano, eu acho que é o que tem de encantador na ciência. A ciência a gente lida com o que está na fronteira entre o que é conhecido e o que está para ser conhecido, né? Então acho que não é tão difícil assim de despertar curiosidade. Eu acho que é uma coisa de partir de um lugar onde o ouvinte ou o espectador, ele tá com você ali, ele sabe aquilo e daí colocando essa questão do que ele não sabe, que ele gostaria de saber. Então eu tento olhar para essa pesquisa científica, ou para esse cientista, ou para esse tema, com esse olhar de o que me encanta aqui. E aí sentir se o que me encanta pode encantar essas outras pessoas que, como eu, não são cientistas. E aí buscar esse traço. E eu, particularmente, acho que o fator humano é o que tem de mais encantador na ciência. Então a gente tenta misturar muito as histórias da ciência com também as histórias das pessoas que estão vivendo aquelas transformações. Saber quem são essas pessoas, o que encanta o cientista na ciência que ele faz, para mim, é algo de muito encanto. O que faz o sucesso da comunicação das criadoras do 37 Graus e agora também do Audiocurso Globo, Como Fazer um Podcast, é o fato de a Sara ser bióloga e a Bia jornalista. A junção de comunicação e ciência é excelente em tudo o que fazem. Uma última dica neste sentido é que elas ainda são responsáveis por manter no ar o site cochicho.org, em que trazem artigos e aulas especificamente sobre podcasts narrativos. Por hoje é isso. Em 2023, tire do papel ou aprimore aquela sua ideia e entre de vez para a podosfera, esse incrível universo dos podcasts. E a gente chegou ao final do programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem final da Copa do Mundo, França e Argentina. E tem também o aniversário do meu irmão mais novo, o caçula de casa, o Murilo. Faz aniversário amanhã. Então já estou mandando os parabéns, porque ele está sempre ligado aqui, né, na casa dos meus pais. Sábado de manhã, não adianta tocar interfone, marcar nada, que o Olá Curiosos é sagrado. Então, Murilo, parabéns, muitas felicidades. Gente, bom jogo amanhã, boa final de Copa do Mundo para todo mundo. E sábado que vem nós voltamos com o último programa de 2022, nosso especial de Natal. Muito obrigado de novo, né? Atingimos a meta de terminar o ano com 10 mil seguidores. Fiquei muito feliz, né, que vocês atenderam o pedido. Então, semana que vem, programa especial para vocês. Até a semana que vem. Tchau, gente!